Jovens brasileiros estão mais educados do que nunca. Fazem faculdade, alguns até pós-graduação. Investem anos em cursos, certificados, inglês fluente. E mesmo assim não conseguem emprego. Não conseguem nem uma entrevista. É isso que as estatísticas mostram. É isso que você vê na sua própria casa, no seu círculo de amigos. Mas a pergunta é: como uma geração tão qualificada pode estar tão desempregada? Como chegamos ao ponto em que ter diploma virou o básico, mas o básico não garante mais nada? Como é possível que empresas exijam 3 anos de experiência para a vaga de júnior, mas ninguém dá a primeira oportunidade? Como justificar que jovens com formação superior aceitem trabalhar de Uber, delivery, qualquer coisa, enquanto a vaga na área deles exige senioridade que eles nunca vão conseguir adquirir? Estranho seria esperar outro resultado. Vivemos uma era de inflação de diplomas, recessões cíclicas, automação acelerada, mercado de trabalho travado por uma geração que não se aposenta e um sistema educacional completamente desconectado das necessidades reais do mercado. O jovem sai da faculdade sabendo teoria, mas sem saber fazer. E quando vai buscar a prática, ouve: "Você não tem experiência." E olha o paradoxo em que vivemos. Uma geração hiperqualificada no papel, mas subempregada na prática. Jovens que investiram fortunas em educação, mas ganham salário de ensino médio. Um mercado que reclama de falta de mão de obra qualificada, mas rejeita 95% dos currículos. Empresas que exigem experiência, mas se recusam a formar profissionais. Diplomas que custaram 4 anos de vida e milhares de reais, mas valem menos que uma indicação de alguém de dentro. Adultos de idade, presos no limbo profissional. Qualificados demais para trabalhos básicos, inexperientes demais para trabalhos qualificados. Neste vídeo não vamos atacar por atacar. Nosso objetivo é triplo. Primeiro, entender como chegamos nesse beco sem saída. Segundo, identificar quem são os responsáveis. E não é só o jovem preguiçoso ou só o sistema cruel. Terceiro, apontar o que pode ser feito para romper esse ciclo. Porque veja bem, uma geração não nasce desempregada. Ela é formada nessa condição por um sistema educacional obsoleto, um mercado de trabalho disfuncional e, sim, também por escolhas individuais que precisam ser revistas. Tem gente hoje que fez faculdade porque foi o que disseram a vida toda. Estuda que você vai ter um futuro melhor. Investiu 4, 5 anos, pagou mensalidade, comprou livro, fez TCC, passou em todas as matérias. E quando pega o diploma na mão, descobre que aquilo vale menos do que esperava. E mesmo assim, tem coragem de olhar para o jovem e dizer: "Você não se esforçou o suficiente." E veja, não estou generalizando. Existem profissionais recém-formados que conseguiram sim se inserir no mercado, que encontraram oportunidades, que estão construindo carreira. A esses eu digo com toda sinceridade: parabéns! Vocês são a exceção que confirma como o sistema pode funcionar quando os astros se alinham. Mas o que temos visto em massa é diferente. É o formado trabalhando fora da área, é o engenheiro virando motorista de app, é o administrador aceitando estágio não remunerado aos 25 anos. Isso tem nome: inflação de diplomas. É quando todo mundo tem a credencial, então a credencial perde valor. É a mesma lógica da inflação monetária. Quando todo mundo tem dinheiro, o dinheiro vale menos. Quando todo mundo tem diploma, o diploma vale menos. E no Brasil, dos últimos 20 anos, essa inflação foi brutal. Por exemplo, entre 2000 e 2020, o número de brasileiros com ensino superior cresceu mais de 300%. Em 2000, apenas 4,4% da população tinha diploma universitário. Em 2020, esse número subiu para 15%. Parece progresso, certo? E é. Mas tem um detalhe: o mercado de trabalho não cresceu na mesma proporção. O resultado? Diplomas demais para vagas de menos. Esse dado é significativo porque mostra que não é falta de qualificação, é excesso de oferta no mercado saturado. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que a educação brasileira enfrenta problemas estruturais graves. Universidades que não atualizam currículos há décadas, professores desconectados do mercado, foco excessivo em teoria e quase nenhuma em prática, ausência de parcerias reais com empresas.
O jovem sai formado sabendo tudo sobre teorias administrativas dos anos 80, mas não sabe usar um CRM moderno. Sabe a fórmula da física, mas não sabe programar um Arduino. Mesmo assim, e esse é o ponto, existe algo internamente contraditório nesse cenário. Hoje, uma parcela considerável de jovens escolhe cursos pelo status, pela facilidade ou pela pressão familiar, sem pesquisar o mercado, sem entender o que aquela profissão realmente faz, sem se perguntar, existe demanda para isso? É o jovem que faz direito porque advogado ganha bem, sem saber que existem mais advogados no Brasil do que nos Estados Unidos inteiros. É quem faz administração porque dá para trabalhar em qualquer lugar, sem perceber que é exatamente por isso que a concorrência é brutal. E esse comportamento reverbera na economia e na sociedade. Não é apenas sobre frustração individual. É sobre como uma geração inteira de pessoas superqualificadas no papel e subaproveitadas na prática afeta a produtividade nacional, aumenta a dependência financeira dos pais, adia projetos de vida e cria um ressentimento social profundo. E antes que alguém diga, é só culpa do sistema educacional falido, não. O sistema é falho, sim, mas você também escolheu o curso. Você também podia ter pesquisado antes, você também podia ter feito estágios, buscado certificações práticas, construído portfólio. Responsabilidade é compartilhada, mas cada um carrega a sua parte. Então, o que isso tudo significa? Significa que ter diploma hoje é obrigatório, mas insuficiente. É o mínimo esperado. E o mínimo não te diferencia de mais ninguém. É como ter CPF. Todo mundo tem. O que importa agora é o que você fez, além do diploma. Tem jovem hoje que manda currículo para vaga de assistente e lê nos requisitos. Mínimo 2 anos de experiência. Vaga de assistente. Ele acaba de sair da faculdade, nunca trabalhou formalmente na área. E a empresa quer experiência. E mesmo assim tem coragem de publicar na mesma vaga. Buscamos profissional proativo e disposto a aprender. Aprender o quê, se você já quer alguém com 2 anos de experiência? E veja, não estou generalizando. Existem empresas que investem em programas de trainees, que abrem vagas realmente júnior, que entendem que formar o profissional faz parte do jogo. A essas eu digo com toda sinceridade, parabéns. Vocês são a exceção que mostra como o mercado deveria funcionar. Mas o que temos visto em massa é diferente. É vaga de júnior que exige portfólio robusto, fluência em 3 idiomas, conhecimento avançado em 5 ferramentas e disponibilidade para ganhar um salário que mal paga aluguel. Isso tem nome: o paradoxo da primeira experiência. Uma epidemia silenciosa que afeta milhões. É quando o mercado exige que você tenha experiência para conseguir a experiência. É o mesmo que dizer, você precisa nadar para aprender a nadar. Não faz sentido, mas virou regra. Por exemplo, uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas mostrou que 46% das vagas de emprego no Brasil exigem experiência prévia, mesmo para cargos de entrada. E aqui está o absurdo. 68% dos jovens entre 18 e 24 anos nunca tiveram um emprego formal. Como resolve essa conta? Não resolve. A conta não aceita Pix emocional. Esse dado é significativo porque expõe a raiz do problema. O mercado criou uma barreira intransponível para quem está começando. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que as empresas têm seus motivos. Contratar e treinar alguém custa caro. Demissões são burocráticas e caras no Brasil. O risco de contratar alguém cru e ele sair em 6 meses é real. Em tempos de orçamento apertado, gestores preferem alguém que já chegue pronto. É uma lógica de curto prazo, míope, mas compreensível dentro do sistema atual. Mas atenção, existe algo internamente contraditório nessa dinâmica. Hoje, uma parcela considerável de jovens espera que a oportunidade caia no colo. Manda 50 currículos genéricos pelo LinkedIn, não personaliza nada, não pesquisa a empresa, não faz follow-up, não busca indicações e depois reclama: ninguém me dá chance. A verdade é que não ter experiência formal não significa não ter o que mostrar. Você pode ter feito freelas, pode ter criado projetos pessoais, pode ter um GitHub ativo, um portfólio de design,
cases de consultoria gratuita para pequenas empresas, pode ter feito trabalho voluntário que desenvolveu habilidades de gestão. Experiência não é só carteira assinada. E esse comportamento reverbera na economia e na sociedade. Não é apenas sobre jovens frustrados, é sobre como uma geração inteira sem primeiro emprego significa menos consumo, menos mobilidade social, menos inovação e mais dependência da geração anterior que já deveria estar se aposentando, mas não consegue porque precisa sustentar filho de 28 anos desempregado. E antes que alguém diga, é só culpa das empresas gananciosas que não querem investir. Não. As empresas são parte do problema, sim, mas você também pode criar sua própria experiência. Você também pode buscar caminhos alternativos. Você também pode parar de esperar que alguém te descubra e começar a se mostrar. Então, o que isso tudo significa? Significa que experiência virou moeda, mas ninguém te dá a primeira nota. E se você ficar esperando alguém te dar, vai envelhecer esperando. A saída é fabricar a sua própria moeda inicial. Nem que seja artesanal, improvisada, mas que prove, eu sei fazer. Tem gente hoje que passou 4 anos estudando marketing e saiu da faculdade sem saber criar um anúncio no Meta Ads. Estudou programação e não sabe usar JIT. Fez administração e nunca viu um sistema de ERP. E mesmo assim tem coragem de se perguntar, por que não consigo emprego? E veja, não estou generalizando. Existem cursos, especialmente técnicos e alguns superiores de tecnologia, que estão alinhados com o mercado, que ensinam ferramentas reais, que preparam para o mundo real. A esses eu digo com toda sinceridade, parabéns! Vocês são a exceção que mostra como a educação pode e deve funcionar. Mas o que temos visto em massa é diferente. É ensino baseado em livros de 30 anos atrás. É professor que nunca trabalhou na área privada. É grade curricular que ignora completamente as ferramentas que o mercado usa hoje. Isso tem nome: obsolescência programada do conhecimento. Um vício institucional que transforma universidades em museus. Viciadas em teoria desatualizada, mas alérgicas à prática contemporânea. Por exemplo, segundo dados do MEC, apenas 36% das instituições de ensino superior no Brasil possuem parcerias ativas com empresas para estágios ou projetos práticos. E olha só, um estudo da McKinsey mostrou que 58% dos empregadores brasileiros consideram que os recém-formados não têm as habilidades necessárias para o trabalho. Esse dado é significativo porque mostra que o problema não é de quantidade de formados, é de qualidade da formação. Não adianta formar 1 milhão de profissionais se eles saem despreparados. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que o mercado de trabalho mudou numa velocidade que nenhum sistema educacional tradicional consegue acompanhar. Em 2010, ninguém ensinava a análise de dados em faculdade de marketing porque Big Data ainda era nicho. Em 2015, ninguém ensinava IA porque era ficção científica. Em 2020, ninguém ensinava gestão remota porque trabalho era presencial. E agora? Tudo isso virou essencial. A educação formal simplesmente não consegue se atualizar na velocidade que a tecnologia exige. Mesmo assim, e esse é o ponto, existe algo internamente contraditório nesse cenário. Hoje, uma parcela considerável de jovens faz o mínimo exigido pela faculdade e acha que está pronto. Não busca curso complementar, não aprende ferramentas por conta própria, não acompanha tendências da área, não consome conteúdo atualizado, espera que os 4 anos de graduação sejam suficientes, e não são. Não são há pelo menos 10 anos. O jovem que consegue emprego hoje não é só o que tem diploma, é o que tem diploma mais certificação em ferramentas atuais, mais projetos práticos, mais networking ativo, mais idiomas. É uma combinação. O diploma sozinho não serve mais para nada além de passar pela triagem inicial do RH. E esse comportamento reverbera na economia e na sociedade.
não é apenas sobre frustração individual, é sobre como um sistema educacional que forma profissionais obsoletos desperdiça recursos públicos e privados, aumenta desemprego estrutural, reduz competitividade nacional e cria um abismo geracional onde quem tem 40 anos não entende a tecnologia e quem tem 24 não tem a experiência. E antes que alguém diga, é só culpa das universidades engessadas. Não. As universidades são lentas, sim, mas você tem internet. Você tem acesso a Coursera, Udemy, YouTube, documentação gratuita de qualquer ferramenta profissional. Você pode aprender do zero a usar Power BI em 2 semanas, pode aprender Python em 3 meses, pode dominar Excel avançado em 1 mês. A responsabilidade é compartilhada, mas não espere que a instituição faça tudo por você. Então, o que isso tudo significa? Significa que diploma é passaporte, mas você precisa visitar o país sozinho. A universidade te dá a entrada. O que você faz depois é problema seu. E se você acha que só o passaporte basta, vai ficar parado no aeroporto a vida toda. Vamos falar do que ninguém fala: o custo psicológico, social e econômico de uma geração trancada fora do mercado. Tem jovem hoje de 26, 27 anos morando com os pais. Não por escolha, por necessidade. Nunca saiu de casa, nunca pagou conta, nunca teve independência financeira. E a cada mês que passa sem emprego, o peso aumenta. O peso da sensação de fracasso. O peso de ver amigos progredindo. O peso de depender de quem você deveria estar ajudando. E mesmo assim tem coragem de dizer, é só uma fase. E veja, não estou generalizando. Existem jovens que moram com os pais por estratégia, para juntar dinheiro, para investir em algo maior. A esses eu digo com toda sinceridade, parabéns, isso é inteligência financeira. Mas o que temos visto em massa é diferente, é dependência forçada, é frustração silenciosa, é ver os 20s passarem sem conquista nenhuma. Isso tem nome, desemprego estrutural juvenil. Uma epidemia que não tem cura rápida. Viciados em esperança, mas alérgicos à realidade do mercado. Por exemplo, dados do IBGE mostram que a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil é de 20,3%, mais do que o dobro da média nacional. E olha o detalhe, esse número considera só quem está procurando emprego ativamente. Se incluir os desalentados, os que desistiram de procurar, o número chega perto de 30%. Esse dado é significativo porque mostra que não é preguiça, é desespero institucionalizado. Mesmo assim, e esse é o ponto, existe algo internamente contraditório nesse cenário. Hoje, uma parcela considerável de jovens rejeita trabalhos inferiores, enquanto espera pela vaga dos sonhos. Não aceita trabalhar em loja porque fez faculdade para isso? Não aceita trabalhar em call center porque está abaixo do meu nível? E enquanto espera, fica 2, 3 anos sem renda nenhuma. A verdade é que buraco no currículo pesa mais do que trabalho fora da área. 1 ano sem fazer nada é pior do que 1 ano trabalhando em algo que não é exatamente o que você quer. Experiência de atendimento ao cliente desenvolve comunicação. Trabalho em loja desenvolve resiliência. Qualquer emprego formal desenvolve responsabilidade. E esse comportamento reverbera na economia e na sociedade. Não é apenas sobre jovens frustrados. É sobre como uma geração inteira, economicamente inativa, significa menos arrecadação de impostos, menos geração de riqueza, menos consumo, mais pressão sobre assistência social e o envelhecimento de uma população que não tem quem a sustente daqui 20 anos. E antes que alguém diga, é só culpa de um sistema econômico cruel, não. O sistema é duro, sim, mas enquanto você espera um emprego perfeito, o tempo passa. E cada mês parado é um mês que você não está desenvolvendo habilidade nenhuma, não está construindo rede de contatos nenhuma, não está provando para ninguém que você aguenta a pressão, rotina, compromisso. Então, o que isso tudo significa? Significa que desemprego não é só ausência de salário, é ausência de identidade, estrutura e futuro. E quanto mais tempo você fica fora, mais difícil fica voltar. A conta não para de correr.
E ela cobra caro, em dinheiro, em saúde mental e em anos perdidos que você nunca vai recuperar. Então, onde tudo deu errado? Deu errado quando venderam o diploma como garantia de futuro. Deu errado quando empresas pararam de formar profissionais. Deu errado quando universidades pararam de ouvir o mercado. Deu errado quando jovens pararam de buscar caminhos alternativos. Deu errado quando o primeiro emprego virou privilégio, não etapa natural. Deu errado quando compramos uma realidade linda e maravilhosa, onde tudo funciona e dá certo. Mas veja bem, a boa notícia é que apesar de tudo, ainda pode ser feito algo. Pode atualizar currículo, pode fazer curso prático, pode criar portfólio, pode aceitar o primeiro emprego mesmo que não seja o dos sonhos. Pode parar de esperar permissão e começar a construir. Porque no final das contas, diploma, experiência e emprego não são apenas etapas burocráticas de uma carreira. São os pilares que nos permitem conquistar independência financeira, construir identidade profissional e finalmente sair da casa dos pais sem precisar de um milagre econômico. Hoje em dia, muito se fala mal da internet, mas com a internet você consegue aprender sobre qualquer coisa. A mudança só depende exclusivamente de você e ninguém mais. E isso não é pouco, isso é tudo. Se gostou do conteúdo, já segue o canal para mais vídeos assim.